Se viesse outro anime no lugar de Cavaleiro do Zodíaco no ano de 1995, será que esse anime faria tanto sucesso, aquele sucesso estrondoso que fez os Cavaleiros do Zodíaco? Se, por exemplo, no lugar de Cavaleiro do Zodíaco viesse Shurato, Samurai Warriors ou Yu Yu Hakusho, por exemplo, esses animes fariam tanto sucesso como fez os Cavaleiros do Zodíaco? Por que Cavaleiro do Zodíaco fez tanto sucesso? Qual era o contexto atual na época dos desenhos animados que passavam na TV brasileira? Um que tinha antes de Cavaleiro do Zodíaco e um que teve depois. E por que, se viesse outro anime, talvez não fizesse tanto sucesso como o consagrado Cavaleiro do Zodíaco? Vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui nesse vídeo de hoje. Então trata de deixar seu like, assistir o vídeo e também está convidado a se inscrever aqui no canal, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo. No ano de 1995, chegou ao Brasil o anime de maior sucesso até hoje no país, o pioneiro, que devido a ele e por causa dele existe a comunidade otaku aqui no país. Cavaleiro Zodíaco, quando chegou aqui no Brasil, produzido como anime, tinha 114 episódios, da saga do Santuário, saga de Asgard e saga Poseidon, pois a saga de Hades, Santuário, Inferno e Elísio não tinha sido ainda produzido pela Toei como animação. Eu lembro ainda como se fosse ontem a primeira vez que eu assisti e conheci o anime Cavaleiros do Zodíaco por uma recomendação de um amigo meu. E o primeiro capítulo que eu assisti foi a luta entre Ikki de Fênix contra Yoga de Cisne. Pense você conhecer o anime como Cavaleiro do Zodíaco já no auge de uma luta entre dois Cavaleiros de Bronze. E nada poderá me impedir! Trovão Aurora! Ataque! Eu conheci o anime no episódio 12 devido à propagação de amigos que sempre divulgava o anime. Porém, a gente vale salientar que antes de Cavaleiro do Zodíaco, eu mesmo e muitos não tinham acesso a um anime tão bom como Cavaleiro do Zodíaco, com história, assim, episódios linear. A gente tinha muito He-Man, Thundercat, Pica-Pau, os Flish, desenhos da Hanna-Barbera que não eram histórias lineares, e sim episódicas. Então este era o contexto atual, a gente não tinha sido apresentado aos heróis japoneses, exceto antes mesmo os heróis japoneses eram dos Tokusatsu, que faziam bastante sucessos já na TV Manchete, como Jaspion, Jiraiya, Giban, Changeman, Maskman, Flashman, os Cybercops, os Policiais do Futuro. Eu mesmo, particularmente, já estava familiarizado com todos esses tokusatsu. Eu sempre assistia Jaspion, Jiraiya, Giban de maneira religiosa. Todas as manhãs assistia também outro anime que fez muito sucesso, ou melhor, tokusatsu, foi os Cybercops, os Policiais do Futuro. Primeiro teve o Jaspion, onde fez aquele sucesso estrondoso junto com os Changemans e também Jiraiya e Giban, e Cybercop, os Policiais do Futuro. Mesmo com 34 episódios, fez bastante sucesso aqui no Brasil também, sendo lançado vários bonecos e produtos também do Jaspion, do Jiraiya, Giban, bonecos, quebra-cabeças, estojos e etc. Vários produtos desses heróis de Tokusatsu, heróis japoneses que já estavam fazendo estrondoso sucesso na época, mas não eram animes ainda, eram Tokusatsu. Então tudo isso aos poucos já vinha motivando a gente a cultura popular japonesa, tanto de tokusatsu, mangás e animes. Porém, em 1995, junto com o Spectre, o Esquadrão Spectre, vem Cavaleiro do Zodíaco, com esses 114 episódios, onde fez bastante sucesso, vários produtos foram lançados. Porém, já se perguntou, se não viesse Cavaleiro do Zodíaco, viesse outro anime, faria tanto sucesso como fez os Cavaleiros do Zodíaco? Pois o sucesso de Cavaleiro do Zodíaco é um fato, pois a gente fez até aqui um vídeo sobre os 3 critérios de um anime de sucesso, que foi impacto, qualidade e longevidade. E Cavaleiro do Zodíaco é um fato que bateu esses 3 critérios. Então, se viesse outro, por exemplo, Shurato, faria tanto sucesso como fez Cavaleiro do Zodíaco? Eu acredito que sim. Por que eu acredito que sim? Shurato, ele também seria, no caso, uma novidade para a época. A gente estava acostumado com outro tipo de narrativa de desenho animado. A gente tratava anime como desenho animado. Assim como veio Cavaleiros com a mitologia grega, com seus personagens
seus maravilhosos personagens totalmente diferentes, um cenário de luta, um contexto linear de uma história que um episódio dependia do outro, Shurato também tinha todos esses critérios e qualidade. Tinha Shurato, tinha Ryuma, tinha Yoga, Leiga, Gai, Dan, Kenya, Leng, e tudo isso na época seria uma novidade, com heróis vestindo armadura com a mitologia hindu. Então eu acredito que o mesmo sucesso e a mesma febre que fez Cavaleiro do Zodíaco, Shurato também iria fazer. Porém, só tem um critério aqui, uma questão, que é a questão da longevidade e do curto prazo. Shurato é um anime de pouco episódio, ele tem apenas 38 episódios, então ele ia cair logo em enjoo, no caso aquela questão de iam assistir o anime, iria gostar, iria fazer bastante sucesso nos primeiros meses, mas ao repetir a segunda vez, eu creio que o povo ainda ia ter o interesse pelo Shurato, pois alguns que não assistiram um anime que, no caso, no contexto que eu acredito que ele faria sucesso, alguns que não pegaram do primeiro episódio, quando repetisse, iam querer estar motivados a assistir novamente. Mas quando repetisse a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez, já ia ficar um pouco enjoativo o anime. Já Cavaleiro do Zodíaco tinha bastante episódio, porém, Cavaleiro do Zodíaco, quando chega no episódio 53, na luta de Aiora de Leão e Ceia de Pégaso, começa a reprisar novamente do início. E isso eu me lembro pessoalmente que na época alguns amigos meus já reclamavam da repetição que tinha em Cavaleiro do Zodíaco, dizia que o anime repetia muito, chegava sempre na luta entre Ceia e Leão umas 3 vezes e repetia de novo para o primeiro episódio e acaba deixando enjoativo o processo do anime. Depois que veio os seguintes episódios, que foram lançados aqui no Brasil, a continuação das 12 Casas, que começou a voltar e fazer sucesso novamente, com a metade até o final da saga das 12 Casas, a saga de Asgard e a saga de Poseidon. E tudo isso reviveu novamente o sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, como também ocorreu com Cybercops, que tem 34 episódios, começou a repetir, e até o episódio 16, depois repetia novamente. Mas isso foi poucas vezes, mas mesmo assim, Cybercop conseguiu fazer sucesso aqui no Brasil. Shurato, com os 38 episódios, creio que ia reprisar até o fim, a repetir, ia ter o mesmo sucesso, ou até um pouco menor que Cavaleiro do Zodíaco, mas seria mais passageiro devido ao pouco número de episódios que tinha. Deixa comigo! Droga, por que será que só o Gai faz sucesso com as meninas? Então um anime como o Shurato, com um personagem carismático, um protagonista muito bem trabalhado como era Shurato, com suas motivações, com certeza iria também fazer bastante sucesso naquela época. A única restrição, minha única dúvida, seria a questão dos episódios. Como assim Cavaleiro do Zodíaco tratava de heróis com armadura, Shurato também. E para aquela época, sendo novidade, com certeza iria fazer sucesso. Como também o Samurai Warriors, que chegou junto com o Shurato, depois de Cavaleiro do Zodíaco. O grande problema desses dois animes é que já havia sido saturado o Cavaleiro do Zodíaco por tanta reprise e ter passado bastante. Animes como Samurai Warriors e Shurato aqui no Brasil foram um pouco prejudicados devido a isso. Ele também veio com Sailor Moon. Samurai Warriors fez bastante sucesso na França. Assim como o Cavaleiro do Zodíaco fez aqui no Brasil, o Samurai Warriors é consagrado na França e em outros países. Porém, também creio que Samurai Warriors, com 39 episódios, iria fazer também bastante sucesso, semelhante a Cavaleiro do Zodíaco, devido à temática de samurais com armadura, cada um defendendo um elemento diferente: fogo, água, céu, terra, luz, e tudo isso para aquela molecada da época que tinha apenas mais a questão de jogos de videogame, Super Nintendo, Mega Drive, mas tinha pouca opção de entretenimento. Teria como Samurai Warriors uma grande novidade para a época, assim como foi Cavaleiro do Zodíaco. Porém, até aquela questão de chegar no episódio 39 e repetir novamente. Então, o sucesso seria semelhante a Shurato, que logo iria acabar saturando devido ao pouco número de episódios. Shurato com 38 episódios, 2 sagas, a saga do Mestre Indra e a saga de Shiva. E também Samurai Warriors com a saga, totalmente a saga de Scorpion, que é aquela saga mais sombria. Mas creio que ambos também fazeriam sucesso. Se não viesse Cavaleiro do Zodíaco, viesse tanto Samurai Warriors
como o Shurato, creio que faria sucesso, assim também como se viesse o próprio Yu Yu Hakusho, que no caso não tinha aquela temática de heróis de armadura, era bem diferente. Por isso, Yu Yu Hakusho foi bem mais aceito do que Shurato e Samurai Warriors, que o povo já estava saturado de heróis com armadura. E Hakusho, ele muda esse paradigma, com heróis sem armadura e também com 112 episódios. Então teria a mesma chance de não saturar tão rapidamente em curto prazo como foi Cavaleiro Zodíaco, que demorou mais tempo, diferente de Samurai Warriors e Shurato, que seria de curto prazo. O Yu Yu Hakusho seria de a longo prazo, poderia reprisar, mas sabendo que depois do reprise ia ter episódios inéditos, que ia segurar o anime. Também devido que o Hakusho tinha uma temática um pouco mais diferente, com lutas mais dinâmicas e uma história um pouco mais trabalhada do que alguns outros animes da época. Quem é você? E aí, como tem passado? Você já esqueceu de mim? Você é o... Mas o que aconteceu? Por que você está tão assustado assim, menino? Então, na minha opinião, o que viesse naquela época, principalmente naquele contexto que a gente estava vivendo, onde não tinha muita opção de entretenimento, não tinha internet, YouTube, outras plataformas com vários animes que a gente pudesse escolher, então a demanda era de acordo com a oferta. O que eles oferecessem, a gente ia assistir, tanto como o Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato, Samurai Warriors, Dragon Ball, Dragon Quest Fly. O que viesse na época, a gente ia assistir. Fosse também Samurai X, creio que também iria fazer bastante sucesso. O maior fato que ia determinar era números de episódio, que o povo com o tempo ia acabar enjoando e se cansando de um anime com curto episódio que vive repetindo direto. Mas se tivesse bastante episódio, até mesmo One Piece, se chegasse na época, iria fazer também bastante sucesso pelas lutas dinâmicas e pelas histórias dos personagens. Mas também Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho seria também o momento certo para ser reprisado aqui no Brasil e passar naquela época. Porém, a questão se iria fazer aquele mesmo sucesso mercadológico que fez Cavaleiro do Zodíaco, eu não sei, pois Cavaleiro do Zodíaco tinha todo um planejamento para isso, porque era um anime com heróis de armadura, para venda de bonecos, também de outros objetos, brinquedos, quebra-cabeças, jogos e etc. Um anime como o Yu Yu Hakusho talvez não tivesse toda essa demanda mercadológica de vendas de bonecos com armadura, todo esse sucesso. Porém, Shurato e Samurai Warriors tinha tudo para fazer esse mesmo sucesso mercadológico. A demanda pelos bonecos de Shurato, Samurai Warriors, os Boldais que tinha em Shurato também, tudo isso era uma oportunidade que Shurato e Samurai Warriors, por ser bonecos e heróis de armadura, tinha nessa questão da venda. Mas também teria outras questões como jogos de videogame e etc. Até o Yu Yu Hakusho também poderia ter isso, como também lançamentos de outros OVAs em VHS, e tudo isso faria bastante sucesso na época. Cavaleiro fez sucesso tanto na TV, como a história, o roteiro, os personagens, tudo por ser muito bom, e também fez sucesso mercadológico, com revistas como a revista Herói, Anime Do, que falava bastante de animes como Cavaleiro do Zodíaco, sempre estando na capa principal, com heróis como Shiryu, Seiya, Yoga, Ikki, Shun, sempre estavam na venda na frente. Em todas as pesquisas tinha Cavaleiro do Zodíaco, Power Ranger, X-Men, Esquadrão Spectre, Jaspion, mas sempre Cavaleiro do Zodíaco na frente. Creio que talvez esses outros animes não fizessem um sucesso a nível Cavaleiro do Zodíaco, mas creio pela época iriam sim fazer bastante sucesso. E hoje a gente ia poder ter um cenário onde Shurato, Samurai Warriors e Yu Yu Hakusho ia ser um anime clássico aqui no Brasil também. Então, amigos otakus, essa é minha opinião pessoal sobre se outro anime viesse na época no lugar de Cavaleiro do Zodíaco. Eu creio particularmente que faria sucesso sim. Eu usei aqui alguns exemplos como Shurato, Samurai Warriors e Yu Yu Hakusho, mas creio que outro também, se viesse Samurai X, Dragon Ball, o clássico Dragon Ball Z, principalmente, iria fazer muito sucesso, como Cavaleiro do Zodíaco ou Dragon Quest Fly. Todos esses animes produzidos no ano 90 ou até mesmo Hokuto no Ken iriam fazer bastante sucesso
com Cavaleiros do Zodíaco. Não sei aquele sucesso mercadológico de vendas de bonecos e brinquedos, mas o sucesso de audiência, de pessoas comentando a nostalgia que seria hoje esses animes sendo lançados em primeira mão naquela época, com certeza faria sucesso, ao meu ver, por ser uma novidade. Embora que a gente já vinha com algumas novidades, Tokusatsu, que eu citei aqui no início do vídeo, Jaspion, Jiraiya, Giban, Changeman, Flashman, que também era como se fosse um anime com pessoas, que tinha aqueles episódios lineares, onde um episódio dependia do outro. Diferente de outros animes norte-americanos, ocidentais, que não tinha essa questão de um episódio depender do outro. Não era linear como a narrativa de animes, que, ao meu ver, a narrativa dos animes são até um pouco mais maduras e adultas. Até mesmo Cavaleiro do Zodíaco tinha uma carga dramática e abordava temas mais maduros do que outros animes ou desenhos animados da Hanna-Barbera, ou mesmo He-Man, Thundercat e dentre outros, como também os Tokusatsu também tinha uma grande carga dramática nesses heróis Tokusatsu. Então, o que você acha? Você acha também que Shurato, Samurai Warriors faria sucesso como Cavaleiro do Zodíaco? A minha única restrição que eu fico com o pé atrás é devido ao número de episódios, aos poucos episódios que tem Shurato e Samurai Warriors, que eu já falei bastante aqui nesse vídeo, por ser Shurato 38 episódios e Samurai Warriors 39, apesar que ambos têm OVAs. Mas eu queria ser exibido aqui no Brasil, logicamente ia ser apenas os animes com essa pouca quantidade, que iria acabar saturando rapidamente. Diferente se viesse Samurai X, Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho, que teria mais episódios e teria aquele sucesso mais estendido, sucesso de audiência. Tanto como roteiro e história, não ser o sucesso mercadológico. Creio que Dragon Ball Z sim. Já Samurai X e Yu Yu Hakusho, não tanto como Cavaleiros. Mas deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o que você acha, que pensa se outro anime surgisse na época de Cavaleiro do Zodíaco. Ou se você é daquele grupo que acha que Cavaleiro do Zodíaco veio no momento certo, só ele mesmo faria aquele estrondoso sucesso que fez. Se viesse Shurato, Samurai Warriors, Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho, talvez esses não tivessem todo aquele sucesso que fez Cavaleiro do Zodíaco. Se você é dessa opinião, deixa aqui abaixo nos comentários sua opinião, o porquê você acha que os outros animes não fariam tanto sucesso como o Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco. Acho que Yu Yu Hakusho não teria toda essa gama de nostalgia, de sucesso entre os garotos da época, ou Shurato, Samurai Warriors. Deixa aqui nos comentários, certo? Então, chegamos aqui ao final do vídeo. Essa foi minha conclusão, que eu creio que outros animes também fariam sucesso naquela época. Até mesmo One Piece teria mais chance até de fazer sucesso pelo número e quantidade de episódios que ele tem, que não ia, no caso, saturar tão rapidamente. Acho que ia ter um sucesso até mais com longevidade maior, certo? Então, terminamos aqui o vídeo. Foi bom estar com você. Se você ficou até o final do vídeo, eu agradeço. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha, certo? E sem mais delongas, o vídeo ficou até mais longo do que eu esperava. Até o próximo vídeo.